Olha, a gente está sempre ouvindo falar dessa sigla, né? IPCA. Está em todo jornal. Ah, o IPCA subiu, a inflação deu uma freada. Mas vamos ser sinceros. O que esse número significa de verdade para o bolso das pessoas? A ideia aqui é justamente essa: entender o que ele é e, o que é mais importante ainda, o que ele não é. Sabe, a pergunta que fica é: será que quando o noticiário fala da inflação oficial, aquele número bate certinho com o que aconteceu no bolso de cada um? Bom, a resposta curta: quase nunca. E é justamente entender esse porquê que abre a porta para a gente ter um controle melhor do nosso dinheiro. Pois é, e aqui está o pulo do gato. O IPCA, ele é um baita indicador para a economia, não tem dúvida. Mas ele não foi feito para ser um espelho da carteira de uma pessoa específica. Pensa assim, ele é tipo uma foto panorâmica da economia, e não um retrato 3x4 de cada um. Então, vamos lá, vamos entender isso a fundo. Para a gente sacar essa diferença, primeiro a gente precisa saber o que exatamente o IPCA mede. Bom, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, é o nosso termômetro oficial da inflação, sabe? Quem calcula o IBGE todo santo mês, e a função dele é responder a uma pergunta bem simples. Na média, quanto é que os preços das coisas que as famílias brasileiras consomem estão subindo? E como é que eles fazem isso? Imagina uma cesta de compras gigante. O IBGE fica de olho nos preços de tudo que está ali dentro. E tem de tudo mesmo, viu? Desde o básico, como arroz e feijão, até o preço da gasolina, o aluguel, a escola das crianças. É uma lista enorme para tentar pegar o custo de vida de um jeito bem geral. Agora, olha que interessante. Nem tudo que está nessa cesta tem o mesmo peso na conta final. Por exemplo, uma alta no preço da gasolina mexe muito mais com o resultado do IPCA do que uma alta no ingresso do cinema. Por quê? Simples. Porque, na média, as famílias gastam uma fatia bem maior do orçamento com transporte do que com lazer. E aí está a palavra mágica de tudo isso: média. O IPCA é o que a gente chama de média ponderada. Ele se baseia no padrão de consumo de famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos. E a gente sabe, né? Ninguém é exatamente igual à média. Ok, agora que a gente já entendeu a teoria, vamos para a prática. Como é que essa diferença entre o oficial e o pessoal aparece no dia a dia? Essa analogia do termômetro é perfeita para explicar isso. Pensa bem. O IPCA mede a febre da economia, a temperatura geral. Mas no mesmo lugar sempre vai ter alguém com mais frio e alguém com mais calor, certo? Com a inflação é a mesma coisa. Então, na prática, a gente tem dois mundos. De um lado, a inflação oficial, que é o número do IPCA. Do outro, a inflação percebida, que é aquela sensação que todo mundo tem no supermercado de que, nossa, as coisas subiram muito mais do que o divulgado. E olha, essa sensação não é coisa da nossa cabeça, não. É que a nossa percepção é muito mais sensível com aquilo que a gente gasta sempre, com o essencial. Ninguém fica soltando fogos porque um item de luxo ficou mais barato, né? Agora, quando o preço da carne, do pão ou da conta de luz sobe, aí todo mundo sente na hora. O impacto psicológico, o peso no bolso é muito maior. Mas atenção, mesmo que o IPCA não seja esse retrato fiel do nosso dia a dia, seria um erro gigantesco simplesmente ignorar esse número. E sabe por quê? Porque ele é o motor de muita coisa na economia. O ponto é que o IPCA é tipo a bússola da nossa economia. É para ele que o Banco Central olha na hora de decidir se sobe ou desce a taxa Selic. Os juros básicos. É a meta que muitos investimentos tentam superar. E olha só, milhões de contratos como aluguéis e até alguns salários são reajustados por ele. Ou seja, ele está por toda parte. Para ficar bem claro como ele afeta nosso poder de compra, vamos a um exemplo super simples. Imagina aí, R$ 100 no bolso hoje. Beleza. Agora, se o IPCA do ano for de 5%, aquilo que se comprava com R$ 100 agora vai precisar, na média, de 105. E aí que tá. Se a renda de alguém não subiu esses mesmos 5%, na prática essa pessoa ficou com menos poder de compra. O dinheiro dela perdeu valor. E aqui a gente volta para o nosso ponto central. Lembre-se, essa é a média. Para alguém que gasta mais justamente com as coisas que mais subiram de preço, a perda do poder de compra foi bem maior que esses 5%. Já para outra pessoa, com outros hábitos, pode ter sido até menor. Certo. Então, a grande pergunta é: o que a gente faz com essa informação toda? Como transformar esse dado em uma decisão prática? É agora que o conhecimento vira poder de verdade. Sabe, para o nosso planejamento financeiro, o conceito mais importante não é nem o IPCA. É o que a gente pode chamar de inflação pessoal. E o que é isso? É a sua inflação, calculada com base nos seus gastos, no seu estilo de vida. É o que importa de verdade para a sua carteira.
E colocar isso em prática é mais direto do que parece. São basicamente 4 passos. Primeiro, tem que mapear os gastos, saber para onde vai cada centavo. Segundo, comparar. Os meus gastos estão subindo mais ou menos que o IPCA oficial? Terceiro, ajustar a rota. Dá para substituir um produto? Cortar algum excesso? E o quarto, que é fundamental, proteger o dinheiro. Buscar investimentos que rendam acima da inflação. Para a gente fechar, fica uma reflexão. O IPCA, ele nos dá o mapa do terreno, o cenário econômico em que a gente está pisando. Mas, no fim das contas, ele não dita o nosso destino financeiro. O que realmente faz a diferença é como cada um reage a esse cenário, como se ajusta e como se planeja. A informação é a ferramenta, mas é a nossa decisão que tem o poder de mudar o jogo.